TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. Programa Pontos de Vista desta semana, na verdade, traz um assunto, digamos assim, motivado ou sugerido pelo prefeito municipal, Luiz Eduardo Colombo. Porque na quarta-feira o prefeito tomou uma iniciativa, convocando uma coletiva de imprensa, com a finalidade básica de trazer a público o fato de que a Câmara está segurando a tramitação de uma série de projetos e que esses projetos, a falta de aprovação desses projetos, está trazendo problemas sérios para o município, sobretudo na falta de uma certidão de regularidade relacionado ao projeto que faz alteração no FUNPAS, que é o Fundo Previdenciário do município, e que estaria impedindo que Bagé recebesse recursos para o andamento de obras, como, por exemplo, entre outros, o anel rodoviário, entre várias outras situações. São 14 projetos, na verdade, citados pelo prefeito Luiz Eduardo Colombo. A matéria, obviamente, ganhou grande repercussão nos jornais, nas emissoras de rádio da cidade e, naturalmente, na Câmara de Vereadores, porque no dia seguinte, quinta-feira, o dia que nós estamos gravando Pontos de Vista, é dia de sessão ordinária e foi o assunto principal aqui. Muito bem, para discutir este assunto, nós convidamos o vereador Caio Ferreira, por parte da bancada do PT, e o vereador Divaldo Lara, um dos opositores mais contundentes que o prefeito Luiz Eduardo Colombo tem tido pela frente em termos de oposição na Câmara de Vereadores. Vale um comentário ainda que, segundo publicado no jornal, na coletiva de ontem estavam presentes apenas 2 vereadores do PT, os vereadores Jandir Paim e o vereador Vovô Jaburu. A questão de por que o líder do governo, Margani, não estava presente nesse ato, profundamente ligado à Câmara, diretamente relacionado à Câmara. O líder da bancada, vereador Rafael Fuca, e demais vereadores do PT não estavam presentes neste momento, neste ato do Poder Executivo, é uma das subleituras que surge nesta questão. Então, até para encaminhar o assunto, eu vou perguntar para o vereador Caio por que ele não estava na coletiva do prefeito de ontem e por que estavam apenas 2 vereadores na avaliação dele, naturalmente. Vereador Caio, começamos pelo senhor. Em primeiro lugar, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, ao vereador Divaldo, hoje meu colega aqui, meu amigo, que estamos fazendo um ponto de vista, ao Benfica, que é a pessoa o qual é a profissional desta casa, que toca muito bem esse tipo de encaminhamento, e vou deixar aqui no ar. Eu vou lhe elogiar, mas por favor não tire do ar, tá? Pode deixar no ar. Tá bem, tá bem. É que o senhor merece elogio, por isso que a gente elogia. Tá certo, tá bem. Eu posso responder por mim, por exemplo. Por que eu não estava ontem na coletiva, foi a sua pergunta. Primeiro, é que eu, fora a questão de estar, porque na verdade a minha profissão não é ser vereador, eu estou vereador nesse momento nesta casa, então eu tenho minha profissão e geralmente eu, se não for programado um pouco antes, não consigo estar nas reuniões do Executivo. Eu estou nas sessões da Câmara, estou na Câmara de manhã, geralmente vou em Candiota, eu vou a Porto Alegre, vou a Ceguá, vou na região, trabalhando pela minha profissão, assim como várias pessoas que têm o seu mandato e têm a sua profissão. Quanto aos outros vereadores, por que de não estar, eu não posso responder porque eu não sei. Eu não tenho conhecimento porque eu não estava, então eu não posso responder. Mas, com certeza, eu vejo que, às vezes, e eu puxo para mim também, na comunicação, às vezes a gente se perde um pouco, de repente, e tentar encaminhar de uma forma melhor, para que nós possamos melhorar até os nossos encaminhamentos futuros em termos de comunicação. Se pode entender que o senhor acha que o assunto deveria ter sido encaminhado de uma maneira melhor ou de outra maneira? Assim, em primeiro lugar, na vida sempre tem os 2 lados. Aí quando o senhor fala que o vereador Divaldo, na sua fala, nos vereadores
de oposição mais contundentes, eu vejo que não é a questão do vereador Divaldo, assim, o vereador Divaldo é um vereador muito técnico. Aquelas pessoas que não conhecem o Divaldo, ele estuda muito, se apropria muito das matérias, e ele domina o conhecimento de vários assuntos. E eu acho que nós, na política, temos funções diferentes. Tu tem um time de futebol, o centro, o cara que vai meio do campo, que é altamente preparado e distribui a bola. E tem o outro que vai chutando e tenta abrir o caminho para que se faça o gol. Então, na verdade, eu vejo que o vereador Divaldo, ele tem essa postura, essa função, essa preparação e essa capacidade de ser um vereador muito técnico. E eu sempre tenho a teoria de que quem domina a técnica, geralmente tem presença garantida no cenário e tem também, ele tem como ser o agente construtivo do cenário. Por isso que quando eu venho fazer minha fala, eu não vou para política de confronto. Eu vejo que nós sempre vamos ter condições de avançar no diálogo, construindo. Hoje dá uma emperrada e aí amanhã a gente vai e avança. Então, na verdade, eu continuo dizendo que no contexto geral, seja parlamento, seja executivo, nós temos que melhorar a nossa comunicação. Eu faço a minha meia-culpa, vou melhorar agora, se Deus quiser, vou tentar melhorar para mim ser um pouco mais consistente no processo da comunicação, porque é a única maneira de nós avançarmos que o governo se torne um governo positivo e ao mesmo tempo nós possamos avançar e também ir ao encontro das pessoas em relação à sua expectativa, que elas dependem de nós. Objetivamente, se fosse o senhor o prefeito, o senhor faria diferente? Eu não sou prefeito. Não, mas se fosse... Não, mas eu não sou prefeito. Não, mas pode ser, nada impede. Se fosse, o senhor faria diferente? Tá, mas eu não sou prefeito. Se fosse. Apenas é uma hipótese. Tá, mas como eu não sou prefeito... Foge do seu estilo, esse tipo de iniciativa aqui. Na verdade, assim, eu costumo não fazer colocação sobre a maneira como as pessoas conduzem o processo político, cada um tem a forma de pensar. Eu tenho uma outra postura. Eu trabalho na linha do diálogo. E eu canso de sentar no lado do Divaldo, no lado do papelão, no lado esquerdinho, no lado seja quem for, e tentar trocar uma ideia para a gente, como é que a gente consegue avançar aqui? Ah, não dá. Aí, quem sabe a gente vai por aqui. E tem dado resultado. Eu vejo que no processo democrático que o país vive hoje, só através do bom diálogo, senão não acontece nada. O parlamento nos diz isso, a sociedade nos diz isso, e nós não queremos a destruição total, nós queremos construir o diálogo para, em cima do que está pronto, poder avançar para o futuro. É isso. Arrancar uma resposta frontal do vereador Caio não é uma coisa muito fácil, vereador Antes eu quero fazer corrigir e definitiva, assim, uma coisa que... Antes eu quero corrigir uma injustiça. Sim. O vereador Carlos Papelão, vereador esquerda, e os assessores que estão aqui, que eu não fiz a referência a eles que estavam aqui. Então eu quero que me desculpem, estou fazendo agora. Obrigado. Muito bem. Vereador Divaldo, o prefeito, entre outras coisas, disse que este tipo de condicionamento é uma irresponsabilidade. Então, a Câmara está sendo irresponsável, vereador? Olá, João Batista Benfica, é um prazer novamente estar no programa aqui contigo. Também com o colega vereador Caio Ferreira, que é sem dúvida nenhuma um colega agradável de trato, colega muito educado, respeitoso. Todos sabem da relação que eu tenho com o vereador Caio Ferreira, que é uma relação de muitos anos. Então, é um prazer realmente estar aqui no programa, falando com os telespectadores nesse debate de hoje. Eu acredito que o caminho encontrado pelo prefeito de chamar a imprensa, de ir às rádios, falar mal da Câmara de Vereadores, esse é um caminho inadequado. Eu tenho certeza que para o prefeito estabelecer uma boa relação com o Poder Legislativo, esse caminho deve ser o diálogo, a construção, as reuniões. Esse sim é um caminho respeitoso, é um caminho cooperativo entre os dois poderes do município. Agora veja o seguinte, o prefeito vai para as rádios, vai aos jornais, fala mal do Poder Legislativo e quer cooperação do Poder Legislativo. É muito difícil de estabelecer uma relação assim.
Fica tão difícil que os próprios vereadores da bancada do governo não participam dessas reuniões, porque realmente fica na contramão de uma relação que vai dar resultado. A contramão é falar mal do Poder Legislativo e querer a colaboração do Poder Legislativo. Então, realmente, assim, eu vejo o prefeito mal orientado nesse processo, muito mal orientado, porque deveria buscar a Câmara de Vereadores, buscar as relações para poder construir o caminho da solução de alguns impasses. Veja que a lei orgânica do nosso município estabelece que o chefe do Poder Executivo, o prefeito municipal, deve estar todos os anos, na primeira sessão do ano na Câmara de Vereadores, ele deve vir, a lei maior do município estabelece isso. Está na lei orgânica. Na lei orgânica, que é a nossa maior lei do município. Certo. E ele não veio na Câmara, ele não vem na Câmara. Então, fica muito difícil construir uma relação onde o chefe do Poder Executivo, que é o responsável por tentar criar uma harmonia, tenta desqualificar a Câmara de Vereadores e cria um embate com ofensas, com informações que não são as informações corretas. Dizer que a Câmara de Vereadores está trancando o projeto não é verdade. A Câmara de Vereadores, muitos dos projetos que estão aqui não estão tramitando por falta de informações da própria Prefeitura. Isso está provado, tem as atas das comissões que provam e mostram isso, que a Prefeitura manda os projetos e manda os projetos mal feitos, manda muitos projetos incompletos. Chega aqui, tem que aprovar, tem que o projeto virar lei. Olha a responsabilidade que tu tem de aprovar um assunto que vai virar lei no município. Então tem que ser alguma coisa que de fato seja correta, tem que ser uma proposta que esteja embasado na norma legislativa, na norma técnica, para que seja aprovado e que se tenha uma lei adequada. Agora não pode aprovar as coisas sem ter as informações, e muitos desses projetos elencados por ele, vereador Caio, na própria imprensa, hoje vieram aqui os secretários. Imagina, veio a primeira-dama na Câmara de Bagé. Uma das raras vezes, inclusive, que isso aconteceu. Ela vem e é muito respeitada aqui dentro, muito bem tratada. Eu mesmo fui me reunir hoje com a primeira-dama e o secretariado, porque tem uma relação de diálogo, de respeito, e com todos isso. Posso não concordar com o pensamento de um ou de outro, mas respeito a divergência, respeito. Veio e foi muito bem recebida, eu ouvi ela com muita atenção, ouvi os secretários do governo, e quando eu coloquei que os problemas eram de ordem técnica e não política, teve secretário do governo, como a própria secretária técnica, me disse: eu não vou vir mais na Câmara de Vereadores, porque o que adianta a gente pedir para os vereadores que aprove se o governo manda os projetos errados ou não fornece as informações exatas? Então, assessorado por quem que o prefeito vai falar mal da Câmara de Vereadores? E assim, João Vicente, eu acho que para a gente levar um pouco mais... João Vicente é da gloriosa Rádio Difusora. Da Rádio Difusora. Um abraço ao João Vicente Galo, que está provavelmente escutando esse programa, vendo esse programa, um dos telespectadores da TV Câmara, e a Rádio Difusora também. A João Batista Benfica. Vê o seguinte, o prefeito caminha por um modelo de gestão que não funciona e não dá certo. Vou dizer por quê. O prefeito briga com os funcionários públicos municipais. 100 dias de greve. 2 greves no governo dele e a maior greve da história de Bagé. Ele briga com os moradores da Zona Leste, numa audiência pública onde ele teve que sair escoltado da Zona Leste, porque queria cobrar o asfalto da Zona Leste daquela comunidade onde ele prometeu em campanha dar o asfalto. Briga com os moradores. Escoltado é literalmente. Literalmente escoltado. Pelos assessores do governo, porque o clima ficou tenso na audiência pública. Quem estava lá, o vereador Esquerdo estava aqui comigo, ele presenciou isso. E outros tantos da comunidade que estão nos assistindo nesse momento.
ele briga com o Sindilojas a respeito de insistir em botar uma estrutura de camelôs ali na Praça do Calçadão. Briga com o Sindilojas. Ele briga com os técnicos de enfermagem da UPA e com os enfermeiros da UPA. Briga com a própria bancada. Nós tivemos agora há pouco aqui um documento assinado pela bancada do PT, onde a bancada do PT fez greve, as reuniões, greve da bancada do PT, sim, nas reuniões da base do governo. Por quê? Porque teve o vereador Omar Gani, publicamente se viu isso, que foi desrespeitado pela assessoria do próprio prefeito. Briga com a bancada. E agora resolveu brigar com toda a Câmara de Vereadores. Então, isso não é bom para o município, isso não é bom para o parlamento, não é bom para as relações. Não pode ser com briga, tem que ser com o diálogo, tem que ser com a conversa, com o trato. Nós precisamos de um município que tenha uma relação harmoniosa do chefe do executivo com o legislativo, se respeitando, conversando, dialogando. Isso vai tornar a cidade uma cidade melhor, uma cidade com capacidade de se desenvolver. Agora não pode ser na base da briga. E podia falar outras tantas aqui, né? Mas cito essas porque essas são os últimos acontecimentos que têm mostrado que assim, que o prefeito está muito mal assessorado. Com certeza absoluta mal assessorado, porque senão não teria essa orientação de ir publicamente, como foi agora, falar mal da Câmara de Vereadores, sendo que o problema é um problema de ordem técnico e que se resolve com os técnicos, conversando, os técnicos do Legislativo e os técnicos do Executivo. Por que estão parados os projetos e aonde estão? O que falta de documentação que a Prefeitura não forneceu? A discussão se vai aprovar ou não, vereador Caio, é no voto. Isso não foi discutido ainda, não se sabe se o vereador Caio é a favor de todos os projetos. Esses projetos, pelo menos até agora, não chegaram no voto. Não chegaram no voto. Eles estão parados falta documentação, amparado, João, porque falta documentação necessária para a tramitação dele, para que ele possa ir para o voto e aí sim cada vereador expressar a sua opinião. Vereador Caio, a mim deu a impressão, lendo as notícias, lendo os jornais, a mim deu a impressão que esse gesto do prefeito, certo ou errado, hábil ou não, político ou não, enfim, né? Construtivo ou destrutivo, mas esse gesto do prefeito aqui me dá a impressão de ter sido uma espécie de último recurso, assim. Bom, eu preciso apelar e fazer alguma coisa para que destranque esses projetos. O senhor tem essa impressão ou o senhor tem uma outra leitura disso? Em primeiro lugar, o nosso prefeito Dudu, ele foi vereador, e ele sabe bem como funciona a casa. Tá. Todos nós sabemos que tem vários mecanismos para trancar o projeto da casa. Pode trancar 1 ano, 2, querendo. O tempo que quiser. O tempo que quiser. Tu pede vista, não dá quórum nas comissões, depois não dá quórum no plenário, ou pede parecer. Então, isso é do processo político, é da democracia. Se tem esses artifícios, tá, para ser usado, ok. E quando tem uma bancada de oposição competente, que também é do jogo, como sempre digo, ok. O que eu vejo, respondendo a tua resposta, até para contrariar o que você diz que é difícil tirar uma resposta frontal. Tá? Em primeiro lugar, eu vejo o seguinte, ó, que é uma forma que o prefeito achou, tá, de chamar a atenção para que esses projetos estão parados. Eu vejo que é isso. Agora eu não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Isso não vou fazer. Até porque eu penso, Benfica, que nós temos que resolver, certo? Não adianta ficar o prefeito tem razão, a Câmara tem razão, não adianta, nós temos que resolver. Proposta. Eu tenho uma proposta para fazer. E aproveitar que o vereador Divaldo está aqui. Tu sabe muito bem, tá? Todos nós sabemos, que a não aprovação, por exemplo, do projeto do FUNPAS, nessa casa, não vai ter a obra do anel rodoviário, não vai ter. Não vai ter a obra da Zona Leste, que já foi, e aí também é o seguinte, ó, já foi articulado, já foi trabalhado, já chegou no consenso, os moradores não vão pagar,
tem uma bela, a bancada do PTB foi importante no processo, acho que a gente tem que dar a todos o que se é de direito, trabalhou bastante em cima e tal. Então, só que agora, todos nós queremos que aconteça. E eu proponho, tá? Aí é o seguinte, não adianta eu ficar dizendo que o Executivo está encaminhando o projeto errado, ou que a Câmara não aprova, acho que não vem ao caso. O caso é que nós temos que destrancar os projetos e encaminhar. Eu vejo que nós, como proposta, tá, desse ponto de vista, que eu vejo que nós deveríamos fazer uma força-tarefa dos vereadores com os responsáveis pelos projetos executivos durante uma semana e ver o que tem que ser acertado nos projetos e que o presidente convocar uma sessão extraordinária, o executivo pedir, e nós dar uma encaminhada para que possa a cidade realmente avançar, que possa ser executado o que tem que ser executado, sem se preocupar se o PTB, se o PT, se o PP vai levar a fama, não é o que interessa agora. O que interessa é nós conseguir viabilizar tecnicamente para que realmente esses projetos venham acontecer. Não vem ao caso, nesse momento, para mim, quem está certo está errado. O que vem ao caso é nós termos a capacidade de dialogar, destrancar os projetos, certo? E avançar. É isso. Vereador Divaldo, naturalmente que o gesto do prefeito é uma tentativa de fazer pressão, de fazer a Câmara se mover por pressão, o que politicamente não costuma ser uma coisa muito eficiente, mas essa é a tentativa claramente. E a pressão é o quê? É no sentido de dizer que a Câmara será culpada se não sair a obra do anel rodoviário, ou da UPA, ou residenciais e tal. Até que ponto o senhor acha que isso acaba acontecendo realmente? Ou seja, que a Câmara fica numa posição negativa em relação à população. O senhor teme isso? O senhor vê que isso possa acontecer? Não, eu não tenho esse temor, não, até porque a população hoje está muito bem informada. Nós não estamos falando de um governo jovem, nós estamos falando de um governo velho. Tá? Digo velho mesmo, porque está para completar 16 anos. É muito difícil um governo, né, com essa idade querer passar a culpa para os outros. Porque depois de tanto tempo governando a cidade, se não fez, é mais por culpa si própria do que dos outros. Tá? Veja o seguinte, o assunto da barragem é um exemplo disso. A botar a culpa de quem? De não ter fiscalizado a obra, não ter feito a barragem, ter ficado aquele buracão lá como está aberto. Onde é que está esse dinheiro? Que satisfação se dá para a comunidade? O asfaltamento da Zona Leste. Nós ouvimos agora e vimos nos jornais locais, a população que está me assistindo viu isso. O prefeito de Bagé conseguiu a certidão de regularidade previdenciária. Estava na capa dos jornais isso. Aí, matéria publicada em todos os jornais, divulgada nos rádios. Eu fui lá fazer o estudo, entrei em contato com o Ministério da Previdência, com sistemas, com o CIAF, enfim, e trouxemos a verdade para a população, que a prefeitura não tinha CRP, que o que a prefeitura tinha era uma liminar com efeitos negativos à questão previdenciária. Uma liminar, e no entanto divulgou que tinha CRP. Então, a informação precisa ser levada com exatidão para a população. Quando a população ouve e vê do prefeito municipal essas agressões, sabe muito bem que isso aqui é uma ação que demonstra que o governo vai mal, age mal, se relaciona mal, e isso reflete no município que está hoje nessa situação que está hoje numa situação desarticulada, não tem articulação do governo com segmentos. Cadê o plano de desenvolvimento econômico? Aquele livro que o governo gastou mais de 100 mil reais, que iria resolver o problema do desenvolvimento econômico do nosso município. O senhor que é empresário, que está me acompanhando nesse momento, o que aquilo surtiu de efeito na sua vida, na vida do seu negócio? Nada. Porque é muita teoria, pouca ação e quase nada de prática. Então, essa forma de se relacionar, terceirizando culpa, já não cola mais, porque é um governo velho, é um governo que já está há muitos anos aí.
terceirizar a culpa de não ter feito o que teve 14 anos até agora para fazer, dizer que a culpa é dos outros, é um atentado contra a inteligência das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Mas, vereador, demora de tramitação e de votação de projetos de 242 dias, 116 dias, 390 dias, não é um pouco excessivo? Olha, o que acontece, João Batista, é o seguinte, ó. Esses projetos, alguns que tramitam do ano passado, eles deveriam ter sido arquivados no final do ano, no encerramento do ano legislativo. Esses projetos não deveriam estar tramitando esse ano, deveriam estar tramitando com a data de 2014. Esses projetos são PLCs, projetos de lei complementar. Eles são discutidos em 2 turnos. Eles são votados com maioria absoluta. Tramitação mais complexa. Eles têm um efeito na vida da população muito grande. Ele não pode ser votado a toque de caixa e tampouco ele não deve ficar tanto tempo assim nas comissões. Eu concordo isso com o vereador Caio. Quando o vereador Caio disse nós temos que fazer um pacto, eu concordo plenamente com relação a isso. Porque muitos desses projetos não tramitaram por falta de quórum nas comissões. E aí a culpa é dos vereadores de ambos os lados, tanto do governo como da situação, tanto da situação como da oposição. O vereador esquerdo, se eu não me engano, foi quem observou isso na tribuna, que grande parte da falta de quórum nas comissões é por ausência de vereadores do PT. Também, mas houve também de vereadores assim, da própria oposição. Os dados que o vereador Antenor Teixeira colocou é que a maior falta que existe nas comissões é por falta dos vereadores do próprio governo que não vão nas comissões. Isso, exatamente. Ele domina isso porque ele deve ter feito um estudo, um cruzamento de dados do registro da presença de todos os vereadores. Mas também tem sessões que faltou quórum porque faltou vereadores da oposição. Sim. Mas a realidade é que esses projetos precisam vir completos, vereador Caio, para a Câmara, não pode faltar documentação. É um projeto que, quando é solicitado informações, o Executivo deve prestar de imediato essas informações e aí sim ele ser levado a voto, discussão e voto. Por exemplo, a minha Comissão de Finanças e Orçamento, eu não tenho projeto que esteja hoje trancado na comissão que não seja por falta de documentação. Você é o presidente da comissão. Sou o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Nós estamos com a pauta limpa na Comissão de Finanças e Orçamento. Por quê? Nós temos 2 projetos, um que está no IGAN, aguardando parecer do IGAN, e um outro projeto que aguarda informações do próprio Poder Executivo para a tramitação. Ou seja, minha pauta da minha comissão está muito bem encaminhada. Só que dizer que a Câmara não aprova, Caio, não é o correto, não é o certo. Nós aprovamos o anel rodoviário, nós aprovamos a reforma, o dinheiro das unidades básicas de saúde, 1.300.000, nós aprovamos as aberturas de crédito para a saúde, nós aprovamos aqui doação de terreno para a Mesquita, doação de terreno para Sementes Bagé, doação de terreno para o Senai. Ou seja, a Câmara atua, trabalha. A diferença é que a Câmara de hoje, senhor e senhora que me assiste nesse momento, não é aquela Câmara do passado que o prefeito dava um espirro aqui na prefeitura e os vereadores aqui diziam saúde. Aquela Câmara era assim, era um puxadinho do Executivo. A Câmara de hoje não. É uma Câmara onde tem vereadores mais autônomos, vereadores mais independentes, com forte atuação, fiscalizam, tem esse direito, tem essa prerrogativa, estão exercendo isso, a população quer isso, quer que as coisas aconteçam para Bagé, mas quer que os vereadores fiscalizem o prefeito, os atos da administração pública. Essa é a Câmara de hoje, aquela Câmara que o prefeito Luiz Eduardo Colombo estava acostumado, era uma Câmara, serviu, prontamente serviu, não discutia. Eu recordo disso e preciso dividir isso, João. Teve vereadores nesta casa, uns já não estão mais aqui, que não liam projetos que vinham da prefeitura, simplesmente votavam. Quantas leis nós temos no nosso município que são leis absurdas,
e inconstitucionais, inclusive, porque foram aprovadas aqui sem critério nenhum, simplesmente porque o chefe do executivo mandou, o prefeito mandou, nós temos que aprovar. Então, a relação precisa ser equilibrada, precisa ser uma relação de debate, sem briga. Não pode fazer isso que o prefeito municipal fez. Eu quero chamar a atenção do prefeito, não pode fazer isso. Isso aqui não ajuda em nada os vereadores da base do governo, não ajuda em nada no processo de construção para a solução dos impasses que a prefeitura tem nessa casa legislativa. Vereador Caio, um dos argumentos básicos do vereador Divaldo é a questão da falta de documentos, ou seja, questões técnicas. Falta o documento, a comissão não consegue dar o parecer, a Câmara não consegue votar, etc. O senhor entende que, o senhor concorda com essa teoria, ou também existe um belo componente político também nesse atraso de tramitação? Mas assim, ó, eu não estou presente nas comissões nesse momento, eu não estou fazendo parte, então eu não sei qual é o teor dos documentos que estão sendo pedidos. Então eu não posso dizer que seja um componente político, porém eu sei que esta casa é política. E sempre vai ter um componente político, porque a casa é política, não só a bancada de oposição, todos nós somos políticos que estamos aqui. Por isso, Benfica, que eu volto a frisar e aproveitar que o vereador Divaldo está aqui. Precisamos fazer um mutirão, fazer um cessar-fogo, fazer uma força-tarefa. É um bombeiro, basicamente, fazer sempre. Uma força-tarefa e tentar fazer, chamar os técnicos do executivo para cá, os vereadores do partido, uma grande mesa, e ver o que precisa ajustar. Não precisa ter alguém aqui, ser o responsável pelo passar projeto A, B ou C. Quem é a população nossa precisa que se resolva. E aí cabe a nós, neste momento, fazer o encaminhamento e dar um gás para o executivo, certo? Fazer uma força-tarefa, trabalhar o que falta, buscar informações, tirar as dúvidas, certo? E dar um gás para o executivo. E depois restabelecer as relações, para que não aconteça mais nenhum encaminhamento equivocado de qualquer que seja o lado. É isso. O senhor acha que dá para fazer essa força-tarefa que o vereador Caio defende? Há condições, há clima? Enfim. Olha, depois das últimas declarações do prefeito, a gente vai precisar, depois dele ter ido falar mal dos vereadores nas rádios e nos jornais, fica difícil em falar em conversa nesse momento. Eu me coloco à disposição, como fiz hoje isso, mas tem muitos vereadores na Câmara que não querem estabelecer o diálogo nesse momento porque foram seriamente ofendidos, né, com a postura do prefeito de ir brigar com a Câmara. Brigar com a Câmara. Veja bem, prefeito que quer governar, que quer transformar uma cidade, não briga com a Câmara. Se ele não está sendo entendido pela Câmara de Vereadores, então que ele procure entender a Câmara. Porque esse é o exercício do chefe maior do Poder Executivo. Se não há condições dele ser entendido na Câmara, que ele busque, então, entender o processo que está acontecendo na Câmara de Vereadores. O que eu vejo, João, que nesse momento nós vamos precisar de cautela, vereador Caio, para fazer essa construção, para poder achar um caminho de solução para esse impasse gerado pelo próprio prefeito, né, depois de ter ido falar mal aqui da presidência da Câmara, ter ido falar mal da mesa diretora, dos vereadores, dos funcionários, que se envolve todo o Poder Legislativo, é uma casa política, como falou o vereador Caio. Então, quando se ofende um poder, está se ofendendo o todo. Está se ofendendo hoje. Nós vimos funcionários aqui da Câmara dizendo, não, o problema é de ordem técnica, está vindo errado, se vem errado não tem o que a Câmara fazer. Bom, acho que encontrar esse caminho agora vai ser um grande desafio, principalmente para o prefeito, que vai ter que reciclar suas ideias, calçar as sandálias da humildade, saber que não pode brigar com todo mundo como está brigando, que não pode estar todo mundo errado, os moradores da Zona Leste, os agentes de saúde, os empresários, os enfermeiros e técnicos da UPA, os vereadores da bancada do PT, os vereadores de oposição, não pode estar todo mundo errado e ele certo. Há que se fazer uma reflexão sobre esse ponto de ação do governo, esse jeito de agir do governo. Então, eu peço, né, que o prefeito volte a estabelecer o diálogo, venha na Câmara, faz mais de um ano que ele não vem aqui, Caio. Mais de um ano sem vir na Câmara.
Qual o problema? Eu vou na prefeitura quando sou chamado, sem problema nenhum. Qual o problema de vir aqui? Vem na Câmara conversar com os vereadores. Adianta mandar toda a equipe do governo para cá, se ele que é o articulador, o técnico desse time, que diga-se de passagem, time ruim. Time ruim, porque tu não monta um time bom com jogador ruim. E hoje tem muito jogador ruim dentro desse governo. Então, é time ruim porque está mal escalado. É mais ou menos o que se diz sobre Grêmio Internacional, assim, mais ou menos isso. Eu quero te dizer o seguinte, se fosse comparar o time, né, da prefeitura, é time de Série C. Na minha opinião, time de Série C, porque é mal escalado, é jogador ruim. Não se faz um time bom com jogador ruim. Então, e para falar a questão do FUNPAS, que é importante dizer isso, que as pessoas vão entender isso. O problema do FUNPAS é assim, ó. O FUNPAS é o Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos da Administração do município. O problema do FUNPAS, do projeto que está hoje aqui na Câmara, Caio, tu me corrige se eu estiver errado. Esse problema aconteceu pelo seguinte: existe a lei do FUNPAS, desse Fundo Previdenciário. Essa lei e o cálculo do desconto desse servidor, do salário desse servidor, foi alterado o cálculo desse desconto por decreto. Existe uma lei, o prefeito pegou o cálculo que está consignado, expresso na lei, e alterou esse cálculo baseado num decreto. Quando ele fez isso, por orientação de quem eu não sei, mas alguém que deve ter dito, altera uma lei por decreto, que não existe isso no país, né? Não existe isso no país. Decreto altera decreto, lei altera lei. Pois é, alguém orientou, disse, altera esse desconto aqui por decreto. Aí alteraram o desconto do fundo previdenciário por decreto. A contribuição, o valor da contribuição, mudaram o valor da contribuição por decreto. Quando ele fez isso, ele agiu de forma irregular administrativamente, ilegalmente. Esse ato irregular criou uma dívida e uma multa, dívida de 17 milhões do não recolhimento, 17 milhões de dívida, e multa de 4 milhões. Dívida de 17, multa de 4. Por quê? Porque ele alterou o desconto por decreto. E quando ele alterou, as instâncias superiores, a Previdência Social, não reconhece a alteração de uma lei por decreto, lógico. Sim. E aí disse, não, vocês deveriam ter descontado até hoje como está na lei. E eles descontaram como estava no decreto. O que o prefeito faz? Quando vê o equívoco disso, manda para a Câmara um projeto mudando isso, tentando corrigir o erro disso. E me permite falar sobre isso, João, porque é uma matéria que eu domino bastante isso. Ele tenta corrigir o erro, mas corrigir o erro sem ter humildade de dizer que errou para a população, sem ter humildade de dizer que errou para ti, João, que é funcionário público, para o Sandro, para todos que estão assistindo, dizer, olha, nós erramos, fizemos errado. Não, ele faz o seguinte, ele pega e diz que não errou, que não cometeu o erro e que essa dívida vai ser paga pelos próximos governos e não pelo dele. Esse é o projeto do FUNPAS. É isso que se trata o projeto do FUNPAS. Um erro do próprio prefeito, da própria equipe de governo. É por isso que se tem esse projeto hoje aqui, porque senão nós não teríamos o projeto do FUNPAS tramitando na Câmara de Vereadores. Quem conhece essa matéria, quem domina essa matéria, sabe do que eu estou dizendo. Sabe que é exatamente isso que aconteceu. Se não fosse um erro sem reconhecimento do governo, porque o debate ele tem que ser feito, independente de oposição ou situação, Caio, ele precisa ser feito com franqueza. Não só o debate na área técnica, como o debate na área política. Tem que ter franqueza no debate. Tem que ser sincero. Dizer, olha, eu errei nisso. O governo errou nisso. Nos ajudem a consertar o erro. Agora não. Eles erram, aumentam a dívida com o FUNPAS, não pagam o que deveria ter pagado para o fundo e ainda bota a culpa na Câmara. É isso. O FUNPAS é isso.
Quem quiser debater o FUNPAS comigo, seja prefeito, secretário, presidente do fundo, eu debato a hora que quiser. Porque eu domino esse assunto e sei que é exatamente isso que aconteceu com o fundo. Mas o que está faltando para fazer o projeto tramitar e chegar ao final da sua tramitação não é o prefeito reconhecer que errou. O que falta para a Câmara pegar esse projeto, que é o principal, é o que mais complica a vida da Prefeitura, e resolver isso? Ou seja, por que ainda não resolveu? Um plano de enfrentamento dessa dívida. Ah, é isso que os vereadores exigem. Isso é o que a comissão, que não é a minha comissão... São 21 milhões envolvidos. Os vereadores pediram. Como que vão pagar essa dívida para o fundo? Não, nós vamos pagar no governo de 2017 em diante. Não, tem que começar a ser pago agora. Foi o governo que gerou essa dívida. O governo não pode fazer agora um desconto de 5%, como é o que ele quer fazer. Ele quer pegar a dívida, o governo quer pegar a dívida, descontar 5% dela, começar a descontar 5% do valor dessa dívida agora. Só que em 2017, o prefeito de 2017 vai ter que pagar 42% de recolhimento da folha para cobrir a dívida de 17 milhões. Agora, o prefeito de agora quer pagar 5% do valor da folha para ir para o fundo. O de 2017, segundo o projeto que está aqui, vai ter que pagar 42% do valor da folha de pagamento para pagar a dívida do fundo. Isso inviabiliza o governo. Isso inviabiliza a cidade. Isso inviabiliza a cidade. Então tem que ter um plano de enfrentamento para pagar essa dívida, que comece agora, com responsabilidade da atual administração e que se dilua ao longo dos anos e que seja viável para o futuro, porque senão é muito fácil. Governa agora e entrega uma prefeitura quebrada no futuro e aí o próximo que se vire. Não. Prefeitura quebrada, o reflexo é na comunidade, é na sociedade como um todo. Então nós temos que cuidar realmente da saúde e das finanças públicas, porque se não cuidar, nenhum governo é milagroso, não existe governo milagroso. Existe governo sério, governo bom e governo que não é sério, governo ruim. E nenhum governo conseguirá sanar as dívidas se não tiver agora, no corpo desse projeto, um plano de saneamento dessa dívida, um plano de enfrentamento dessa dívida, que é uma dívida que chega a 21 milhões com multa e juro, tirando a multa e o juro, que é a proposta que parece que o governo tem, fica em 17, e esses 17 somado ao passivo do fundo chega a 211 milhões, porque já se tem uma dívida de 211 milhões, que está nos balancetes. O senhor, a senhora que está me acompanhando nesse momento, entre no site da prefeitura e pegue os balancetes do fundo. Pegue os balancetes da prefeitura, existe uma dívida de 211 milhões com o fundo. Que a prefeitura tem que pagar para o fundo. Que tem que pagar para o fundo, que deve ir ao fundo. 211 milhões. O orçamento do município quanto é mesmo? 268 previsto para 2014. Ou seja, a prefeitura deve para o fundo, me corrija se eu estiver errado, deve para o fundo quase que um orçamento anual do município. Quase. Entre 211 e 260 milhões. Quase, essa é a dívida. Fora a dívida com instituições financeiras. Nós estamos falando numa coisa que é muito séria, parece uma coisa aterrorizante, parece ser um assunto meio chato, mas é um assunto muito de dentro da administração pública, que mais do que a política, ele é de ordem técnica e que precisa ser observado por todos, pelos empresários, pela sociedade, que é a saúde financeira da nossa prefeitura. A saúde financeira da prefeitura, nós temos um gasto exagerado e absurdo com folha de pagamento, um gasto enorme com o custeio da própria prefeitura. Quem sabe o que é isso? O custeio é a despesa da própria prefeitura, com material de expediente, com gasolina, com telefone, com isso, com aquilo, o custeio. Nós temos dívidas que não é só com fundo, mas dívidas com instituições financeiras. O próprio Banco Central, você tem uma dívida de milhões com o Banco Central. Então, é preciso se tratar esse assunto com seriedade, porque o reflexo disso será nos próximos anos, será nos próximos governos, que não terão condições de administrar, irão administrar, se seguir esse caminho, irão administrar uma massa, provavelmente uma massa falida no município. Massa falida, digo, a partir do momento que não se tiver mais seriedade com as finanças públicas, João. Seriedade, é necessário o governo cortar
Despesas exageradas, propaganda e publicidade, você gasta 2 milhões por ano. 2 milhões com propaganda da prefeitura, 780 mil só no gabinete do prefeito. Esse é um recurso que precisa ser economizado. Não dá para se economizar na saúde, na educação, em investimentos em infraestrutura. Agora, tem áreas que precisa se economizar sim, principalmente na área que é mais divulgação institucional do próprio governo. O governo tem que divulgar mais os seus atos com o trabalho e menos com a propaganda. Vereador Caio, em relação ao projeto do FUNPAS, essa situação que o vereador Divaldo explanou. Talvez o senhor não tenha tanto conhecimento tão profundo quanto ele, que analisa a matéria, estuda e tal. Mas o senhor tem essa mesma leitura em relação à questão do FUNPAS? Em primeiro lugar, o seguinte, a questão do FUNPAS. O projeto FUNPAS, ele é o responsável praticamente para que o município tem que ser aprovado, certo? Para que o município possa dar andamento aos seus projetos. Sim. Aí quando o vereador Divaldo fala que ia aprovar vários projetos, com certeza, só que não adianta aprovar o projeto do anel rodoviário, por exemplo, se não for aprovado o projeto FUNPAS, que aí não há como fazer o repasse de recursos, recebimento de recursos. Sim. Tá. Então, em relação ao FUNPAS, eu te digo o seguinte, ó, só para fazer, porque eu não domino o tanto o vereador Divaldo, porque ele é a vida dele, é um estudioso, tá? Bom. E eu admiro e respeito tranquilamente, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, ó, só que eu vou no grosseirão e no macro, né? Por exemplo, a questão do endividamento, vou fazer um contraponto. O sujeito que ganha 3 mil reais por mês, certo? São 36 mil reais ao ano. Ele vai lá e compra um carro de 30 mil reais. Vai pagar em 60 parcelas de 500 reais, um exemplo. Tranquilo, pode pagar, está dentro do orçamento dele. O município deve um orçamento quase que do ano para o FUNPAS, é isso? Isso. Tá. Se for feito em vários anos, sem problema nenhum, consegue pagar tranquilamente. O que eu te digo assim, ó, só que também tem uma coisa muito clara, tem que ficar muito claro às pessoas, essa dívida não foi nós que criamos, não foi o governo que criou. Isso foi desse governo que contribuiu bastante, pode até ter contribuído com alguma parte da dívida, não estou dizendo que não tem contribuído, mas o desgoverno até 2000 nessa cidade, era um desgoverno, não pagava ninguém, nem funcionário pagava, né? E aí gera isso que tu tem hoje pronto aí, tá? O que cabe, por isso que eu te digo assim, o que cabe a nós, tá? Como vereadores, puxar a responsabilidade para esta casa e constituir essa força-tarefa, para que nós possamos, tipo assim, tem várias dúvidas que o vereador Divaldo colocou, eu não vou nem questionar as dúvidas, são técnicas. Vai fazer a força-tarefa, a pessoa executiva vai vir, vai sentar e vai explicar e vai fazer lá os encaminhamentos necessários e juntar documento. Eu aprendi na vida, trabalhando na parte técnica dessas obras, na questão da energia elétrica, que quando tinha que sentar lá e buscar ajuda, pedir apoio como técnico, eu não dominava tudo, ia lá, buscava e acordava. Então, neste momento, não precisa ter alguém que seja o pai da criança. E eu acho que serve tanto para a Câmara como para o Executivo também. O Executivo, e embora sendo o Executivo, senta aqui para conversar, uma boa. Nós sentamos a conversar, bom, vamos sentar, vamos pactuar, vamos deixar as diferenças de lado, por este momento, vamos pactuar e vamos dar um gasto para o Executivo. Mas também todos nós fazemos a nossa parte. Então, assim, esse projeto FUNPAS, ele tem que tramitar e tem que ser aprovado. Se tiver que fazer alguns encaminhamentos, emenda, ou sei lá, acho que tem sem problema nenhum. Eu conheço bem o vereador Divaldo, desde que tem um bom diálogo, ele é tranquilo. Se tendo um bom diálogo de sentar e tentar compor e construir junto à proposta, ele está dentro. E ele é uma das grandes lideranças da nossa Câmara. Então, assim, na verdade, chega um momento que as pessoas, assim, ó, eu acho que muitas coisas têm que ser ouvidas internamente. Tu jamais vai ver eu falar de algum vereador aqui em público, ou falar do Benfica em público. Não, acho que é interno. Mas tem coisas que levam direto ao encontro da nossa comunidade. E esses projetos, alguns projetos vão direto ao encontro da nossa comunidade, até porque pode até não ser culpa da Câmara, que vai demorar mais o anel rodoviário, vai demorar mais a Zona Leste, ok? Mas é que nós também somos agentes desse processo, nós queremos que a nossa cidade avance. E eu entendo o seguinte, ó, nós estamos nesse momento aqui, daqui a 4 anos, 2 anos, não estaremos mais, aí vai ser outro governo, vai ser outro vereador, sem problema. Mas, como nós somos as pessoas que somos indicadas pela nossa comunidade para representar essas nossas pessoas aqui, cabe a nós
em alguns momentos, ceder e compor com um grande grupo ou com um grupo um pouco menor, ou seja, como for melhor, e construir uma saída para esse momento. Esse momento não é bom para ninguém. Nesse momento da democracia, o enfrentamento não é bom. Eu quero ver a posição, a leitura que os dois vereadores fazem com relação a um desdobramento do gesto de ontem do prefeito de convocar a imprensa, que foi ter enviado vários e os principais secretários do município hoje pela manhã, nessa quinta-feira pela manhã, para a Câmara. Veio secretário de Saúde, secretário da Fazenda, diretor do DAEB, enfim, vários, digamos assim, o primeiro escalão do governo, o prefeito mandou para a Câmara. O que o senhor acha que significou esse gesto? Depois da coletiva de ontem, mandou todo este grupo aqui para a Câmara para conversar com os vereadores. Em primeiro lugar, eu não estou nem afirmando, dizendo que o gesto foi o gesto certo ou errado. Isso não estou fazendo. Que eu vejo? Isso foi articulado, quer dizer, fez ontem e hoje mandou. O que eu vejo? A necessidade do Executivo é avançar nos projetos para que a Prefeitura volte a funcionar. Várias secretarias, tipo a Secretaria de Saúde, do Idoso ou da Fazenda, hoje elas estão totalmente prejudicadas pela não tramitação dos projetos, porque não pode receber alguns recursos, ok? E alguns projetos são direcionados às secretarias. Eu, se fosse prefeito neste momento, na situação que está hoje, eu não dormiria de noite preocupado como é que eu ia articular para que eu conseguisse avançar com os projetos. Com certeza, se eu tivesse situação, eu botaria uma barraquinha aqui na frente e ficaria ali para sentar. Assim, ao estilo do ex-vereador Valentim Cassari. Não, podia ter ser. Não, podia ter ser. Por quê? Porque eu queria sentar com o vereador Abel e dizer assim, olha aqui, meu amigo, eu preciso, nossa cidade está parada, o que tu quer que eu faça aqui? Vamos resolver. E me ajuda, vamos resolver. Mas entraria com alguma coisa, eu faria. Essa seria a forma como eu ia agir. Porém, o Executivo encaminhou de uma forma que ele achou correta, não sei se está certo ou errado, mas é uma maneira de fazer alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa. E foi feita. Agora, se está certo ou errado, não vou julgar. Certo, não vou julgar. Mas ele fez o que achava necessário, que tem que fazer. É num momento que a cidade tem que avançar, as suas obras estão paradas, se segue nesse ritmo, o ano que vem não consegue comprar um alfinete sem passar a autorização pela Câmara. Então é um cenário muito delicado. Então, assim, no caso, o encaminhamento do Executivo foi este, e eu continuo dizendo, eu conheço muito bem o prefeito do Colombo, foi vereador junto comigo nessa casa, é uma pessoa espetacular, é um sujeito bem intencionado. Agora, quanto ao ser da tática política, eu não sei se está certo ou errado, não estou julgando, mas com certeza, eu também, como ele, eu estaria muito preocupado se chegasse nesse momento, na situação que está, com dificuldade de firmar convênios, porque eu precisaria das minhas negativas. Eu estaria, se fosse eu estaria com a barraquinha na Câmara, esperando o João chegar. Esperando o chegar, não chegar, o esquerdo, eu queria resolver para avançar. Eu mesmo estaria aqui. Eu estaria aqui nessa casa, porque na verdade é o momento de chegar na conversa e a cidade tem que estar além de nós mesmos. Vereador de volta, qual é a leitura que o senhor faz? O prefeito convocou uma reunião de imprensa com a imprensa ontem, uma coletiva, disse tudo o que tinha para dizer com relação ao assunto. No dia seguinte, hoje, quinta-feira de manhã, mandou os seus principais assessores e secretários para a Câmara para conversar com os vereadores. Como é que o senhor interpreta isso? Olha, eu acho que o ato de ontem foi... De ontem e hoje, porque ele... são duas coisas no mesmo... né? Eu digo o ato porque ele, ao mesmo tempo que ele manda o secretariado para a Câmara, veja bem, ele mandou o secretariado para a Câmara e ele foi para as rádios. Aí ele manda os secretários para vir conversar com os vereadores e ele vai para a rádio falar mal da Câmara. Na mesma manhã isso. Dito assim um pouco contraditório. Ontem, quarta-feira desta semana, ele chama os jornais, briga com a Câmara. Na quinta de manhã, ele manda os secretários para a Câmara Municipal. Quinta de manhã,
quantos secretários, procurador, todo o primeiro escalão, o staff do governo, que encheu aqui as galerias da Câmara. Até a última vez que eu vi tanta gente... Foi até meio surpreendente, ninguém esperava que... Até a última vez que eu vi tanta gente do governo na Câmara foi na posse. Tá bem. Foi na posse, faz 2 anos, assim, porque é difícil, né, tu ver tanta gente do governo na Câmara. E aí vem a mando do prefeito todo, né, o staff do governo, e ele na mesma manhã vai para as rádios, difusora, Rádio Cultura, fala mal da Câmara. Então, eu acho que há um contrassenso enorme no que diz respeito às suas intenções. Há um contrassenso. Não se pavimenta uma boa relação abrindo mais buraco. E o que me parece é que com uma mão se quer fazer carinho, com outra se quer dar um tapa. Aí fica muito difícil achar parceiros para isso. Então eu faria totalmente diferente, com certeza absoluta, porque é necessária essa harmonia entre poder legislativo e poder executivo. Essa harmonia é fundamental para o bom andamento das questões da cidade, para os bons projetos tramitarem, para as coisas serem debatidas e fiscalizadas. O governo tem que aceitar o novo momento da Câmara, e parece que ainda não aceitou esse novo momento, João. E volto a frisar isso, que é um momento de independência, de autonomia do Poder Legislativo. Estava se acostumado com o Poder Legislativo servil, um Poder Legislativo que era um puxadinho do Executivo. Como eu disse, friso novamente, o prefeito espirrava na prefeitura e vereadores aqui diziam saúde. Isso acabou. Hoje a Câmara é uma Câmara mais autônoma, uma Câmara que está buscando se qualificar e atender a expectativa da população. Então o prefeito tem que entender esse processo e buscar ouvir os membros do Legislativo e não agredir como ele fez, que no meu entendimento, no vereador Caio, foi um equívoco essa ação. O que eu acabei de falar aqui é uma coisa que aconteceu, que é fato. Aquele velho chavão do direito contra o fato, não existe argumento, é fato. Ele manda o secretariado para a Câmara e vai para a rádio falar mal. Isso acrescenta o que para o senhor e a senhora que está me ouvindo? Isso ajuda no que nas relações? É essa a expectativa, é isso que o senhor e a senhora esperam de um prefeito? É isso? O senhor agiria assim, dessa forma? Provavelmente não, porque isso não é uma forma inteligente nem uma fórmula producente de resolver os problemas que ele tem com a Câmara de Vereadores, na minha opinião. Bom, nós já discutimos bastante o assunto, mas eu tenho a impressão que sobra uma questão que eu gostaria de ouvir os 2 convidados do programa, que é uma questão factual. O que nós temos hoje é a perda iminente de verba por falta de votação, de aprovação dos projetos que estão na Câmara. Muito bem. O que o senhor, como, digamos assim, um dos líderes da oposição, pretende fazer a respeito? O que o vereador Caio, como representante da bancada situacionista, pretende fazer a respeito? Porque nós temos uma situação de fato. A prefeitura vai perder verba, se não se resolver isso. E aí, como é que resolve? Bom, primeiro temos que situar que as coisas não são exatamente assim. As coisas são diferentes. O prefeito afirma que é exatamente isso. É o que ele afirma. É o que ele afirma. Certo. O que acontece é o seguinte, existe um projeto que trata do futuro do servidor público municipal. Esse projeto não pode ser refém de outros projetos. Esse projeto, que é muito importante para ter a CRP, a Certidão de Regularização Previdenciária, esse projeto precisa ser tratado com seriedade, com um plano de enfrentamento dessa dívida, que, como o Caio falou, e falou bem, falou certo, não são só dívidas desse governo do PT. A grande maioria dessa dívida é de outros governos. O vereador Caio está com razão nisso. Parte da dívida é desse governo. Sim. Que vem lá do ex-prefeito e passou para esse prefeito, mas o grande montante vem também de outros governos. Mas é uma dívida que tu herda.
Quando tu herda a prefeitura, tu não herda só os cargos, só a caneta para nomear, exonerar, dar benesses. Tu herda dívidas. A herda dos pepinos também. Só que essa dívida vem aumentando e tem que se ter um plano de enfrentamento dessa dívida. Quando se tiver um plano de enfrentamento dessa dívida, nós vamos poder, aí sim, aprovar esse projeto. Com relação a outros projetos que dependem, por exemplo, desse projeto, como falou o vereador Caio, no projeto do anel rodoviário e no projeto do asfaltamento da Zona Leste, vale lembrar duas coisas. No asfaltamento da Zona Leste já poderia ter feito esse asfaltamento, porque isso foi autorizado em 2011. 2011, nós temos 2014. A lei foi de 2011. Nós temos 2014, não fizeram até agora. Poderia já ter feito. Essa obra já poderia estar concluída. Com relação a isso, o dinheiro já está na conta, depositado. A preocupação é com a medição da obra, a liberação do valor da medição da obra. Bom, aí é uma segunda etapa. Nem deram início à obra ainda e estão preocupados com essa parte. Tá? Com relação ao anel rodoviário, esse sim, é uma ação nova do governo. Essa ação nova do governo, o governo já conseguiu, através de uma liminar com efeitos negativos, a autorização para conveniar. Informou uma coisa, que tinha CRP, mas não tinha. Eu disse aqui na tribuna que não era CRP. Depois o governo voltou atrás dizendo que foi um equívoco, um erro. Não se erra essas coisas. Isso não é uma informação que tu erra, não é um nome de rua que tu erra o nome da rua, isso é uma informação oficial. Ou tu sabe o que tu tem aprovado ou tu não sabe. Acredito eu, seja assim. Nesse caso do anel rodoviário, o convênio está estabelecido. O problema seria com a medição da obra, o pagamento da primeira etapa da medição da obra. Isso também é uma coisa que não é para ontem. Senão a empresa vai se retirar e tal. Isso é uma coisa que não é para ontem, é uma coisa para frente. Com relação a outros projetos que estão na pauta, não interfere em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Esse projeto do FUNPAS não tem vínculo com os projetos que envolvem transformação de área rural para área urbana, que a alteração da lei dos condomínios, que libera a construção de condomínios, nada disso interfere. Então ele não tem nada a ver com esses outros projetos, porque os efeitos da CRP não atingem essas outras matérias. Esse é o contexto real, verdadeiro, do que se tem hoje e do que o prefeito se manifestou. A relação franca, verdadeira e técnica é essa. Destrancar o projeto do FUNPAS é basicamente o prefeito dizer como é que ele vai enfrentar o parcelamento dessa dívida de 17 milhões e ajustar com a oposição algo que a oposição acha que é devido, que é começar a pagar neste governo. Em síntese, é isso? Em síntese, existe um outro fator aí, um outro elemento que precisa ser levado em consideração. Eu estou falando, João, de um projeto que não está comigo, não está na minha comissão. Sim, esse é um projeto da Constituição. Esse é um projeto, né? Que ele houve entendimento, foi votado e ele ficou momentaneamente parado em virtude de que existe uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que investiga a folha de pagamento. Em virtude disso, como investiga a folha de pagamento e o próprio fundo, em virtude do fundo, do FUNPAS ser objeto da investigação em CPI, o argumento, e é o argumento do próprio presidente dessa CPI, vereador Edmar Fagundes, e o próprio presidente dessa casa, vereador Wilson Moraes, ambos solicitaram que esse projeto momentaneamente não tramitasse em virtude de que existe essa investigação. Bom, a situação é essa. Então são elementos que precisam ser discutidos e alcançar o entendimento. Eu já me coloquei à disposição, vereador Caio, mais cedo com os secretários e me coloco também à sua disposição de debater os assuntos, achar um entendimento em alguns projetos que dizem respeito à nossa população e que tenham urgência, sem passar por cima da autoridade do vereador, da autonomia do vereador, que tem, por exemplo, o vereador Carlinhos. O vereador Carlinhos tem direito de pedir informação, pedir vista. O vereador Antenor, o vereador Caio tem direito, todos nós temos. Não posso eu dizer, Caio,
não exige o cumprimento da força do teu mandato. Não posso passar por cima. Ele tem autoridade constituída e garantida pela urna e pela sua diplomação como vereador. Tem que ser respeitado isso. Então, nesse sentido, respeitando os pares, respeitando os vereadores, é que a gente acredita que com o diálogo, não com isso que aconteceu, como eu falei, do prefeito falar mal da Câmara ontem, quarta-feira, manda o primeiro escalão do governo hoje, quinta-feira, na sessão, e na manhã em que ele manda o staff dele aqui, ele vai para as rádios falar mal da Câmara e dos vereadores no amplo, no todo. Isso não ajuda em absolutamente nada para resolver esse impasse que se tem hoje e que acredito que vai precisar de muito bom senso, de muita tranquilidade para poder resolver, porque senão a tendência é que a crise do governo aumente, porque o governo não consegue se relacionar, não é só com a Câmara, é com vários segmentos da própria população que estão me acompanhando nesse momento, sabe que é difícil, um governo que tu fala as coisas, mas parece que tem dificuldade de audição, as coisas não são bem avaliadas, não são bem interpretadas e se tem pouca ação por parte do governo, né? O governo faz muita reunião e se tem pouca prática. Então, na minha avaliação, é isso, João Batista, que é necessário ter nesses próximos momentos, hein? Vereador Caio, o senhor anotou tanta coisa aqui que eu nem vou lhe perguntar. Diga, vamos lá. Não, pode perguntar, fique à vontade. Não, eu ia lhe dizer basicamente o que eu disse para o vereador Divaldo, que eu questionei o vereador Divaldo. Ou seja, nessa altura do campeonato, segundo o prefeito, estamos na iminência de perder, por exemplo, a obra do anel rodoviário, pelo que se diz aqui. Se sabe que o senhor é um defensor do diálogo, o senhor é o maior bombeiro que tem na Câmara, está tudo muito certo. Mas em termos práticos, o que dá para fazer para resolver essa questão? Eu só vejo uma saída. Temos uma urgência nisso, digamos assim. Eu só vejo uma saída nesse processo todo. Em primeiro lugar, não tem como começar uma obra, aí o que o Divaldo falou com bastante propriedade, tá? Mas não tem como começar uma obra sem tu ter a garantia que tu vai poder pagar na hora do vencimento. Então, por exemplo, se tu for começar a obra do anel rodoviário ou lá da Zona Leste, tu não pode botar uma empreiteira a trabalhar se quando vencer, tu não tem a garantia do pagamento. Isso gera um caos maior ainda. Então tem que se resolver essa questão do projeto FUNPAS e aí se cabe se encaminhar as adequações necessárias. Por exemplo, eu vejo assim, eu sempre digo, eu não sou a pessoa correta para discutir FUNPAS porque eu não sou especialista nessa matéria. Mas eu entendo muito bem que tem que trazer o jurídico lá do FUNPAS, o jurídico da Prefeitura, o nosso secretário da Fazenda, o responsável pela tesouraria do FUNPAS, os vereadores das comissões técnicas, da CCJ, da CFO, e nós, quem quiser fazer parte... E convencer a CPI da Folha que abra mão da... Não abra mão, mas que na verdade, é o seguinte, a CPI, ela é política, pode até ter lá no final desdobramento técnico, mas ela começa como um movimento político. Depois que tu pega as informações técnicas, aí tu monta um processo técnico-político para chegar a algum lugar. Então, na verdade, é possível. E eu conheço muito bem o vereador Divaldo, conheço o vereador Wilson, os vereadores dessa casa têm uma relação muito boa, são todas pessoas do bem, eles não são mal intencionados. Então, assim, são pessoas do bem. Então, assim, eu vejo que, diante de uma situação como esta, que aonde nossa cidade é pobre, nossa cidade tem dificuldade de recurso, e aí nós temos como construir. E também o executivo ceder a questão do enfrentamento e ir mais para o diálogo. Ou senão vai ter só duas saídas. Ou tu senta e dialoga, ou tu vai ter que comprar guerra de vez, ou tu bota um carro só em cada bairro, olha, e o executivo vai para público, só que isso não vai levar nada, que vai demorar tanto tempo, que quando chegar a se resolver, já passou o prazo e você foi o recurso, é isso. Então assim, eu só vejo uma saída, nós desarmarmos, sentarmos todo mundo e construir uma saída pelo diálogo. Toda vez, num momento como hoje, e num processo democrático, num país como o nosso, que é um país onde a democracia impera, não tem outro caminho, é só esse. Ou tu trabalha internamente para te ter essa capacidade e vai para o enfrentamento no diálogo e acaba trazendo os elementos necessários para o convencimento, ou não avança. Então, deixo aqui uma mensagem, certo?
é que nós todos tenhamos capacidade de construir um diálogo, que nós consigamos sair de uma forma positiva para que a nossa cidade e as nossas pessoas não percam. Mas depende apenas de nós. É isso que fica. Muito bem, então, pontos de vista desta semana. Tentou aprofundar e trazer novas informações e novos argumentos e trazer ao conhecimento de todos aspectos até então desconhecidos dessa questão, porque são vários projetos e alguns projetos como o do FUNPAS muito distantes da realidade da população. Quer dizer, é difícil alguém de fora ter uma noção completa do que está se discutindo realmente. Então, a ideia foi justamente trazer opiniões, discussão em relação ao assunto para que todas essas questões sejam trazidas, porque afinal de contas está em jogo coisas importantes para a cidade, como por exemplo a retomada do anel rodoviário, sem dúvida uma obra muito esperada, há mais de 20 anos vem sendo esperado a sua retomada e que seja completado o projeto do anel rodoviário. O programa Pontos de Vista fica por aqui, agradecendo a sua atenção, agradecendo a participação dos vereadores Caio Ferreira e Divaldo Lara. Muito obrigado. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.